Bem-vindos ao Magos do CX. Quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez aqui no nosso setor é Fabiano Salgado, ele que é Head de CX da Único, professor da Conquer, viajante e o cara gosta de sertanejo, que nem eu. Muito bom. Fabiano, cara, obrigado por aceitar o convite. E para começar, conta um pouquinho só para a gente ter uma noção, né, do seu história em um minuto aqui. Legal. Primeiro, super obrigado pelo convite, Matheus. Imaginei que a gente ia começar o podcast já com o som do sertanejo. Podia. Pra gente começar, mas tudo bem. Então, sou Fabiano Salgado, sou mineiro de origem, lá do interior de Minas, cidade chamada Unaí, mas hoje morador de São Paulo há 7 anos. Me considero intraempreendedor e hoje atuo como Head de Experiência do Cliente na Único, mas tendo aí na minha trajetória passado também por diversas empresas, perfis de clientes diferentes e com o intuito agora de levar conhecimento para mais pessoas, não só na atuação primária, mas também como professor, como mentor de carreira, ajudando outras lideranças a atingirem resultados. Puta, muito bom. Então vamos voltar, que você comentou, né? Na sua primeira experiência lá em 2008. Você participou, não foi você que implementou, você era atendente, pelo que eu lembro que você conta na época, mas você participou, acho, de um dos primeiros implementações de chat virtual. De lá para cá muita coisa mudou, né? Mas o que você conta dessa época? Como é que foi? Porque era novidade, ninguém sabia direito como funcionava. Isso é bem interessante, né? E acho que conecta bastante, Matheus, com o início da minha carreira profissional também, do que eu aprendi, fui aprendendo sobre CX. Então, eu trabalhava numa empresa terceirizada de atendimento ao cliente, né? Na época, a gente nem chamava sobre CX, né? A gente costumava muito falar call center, enfim, saque, tantas coisas, EPS, né? Então, essas nomenclaturas que hoje ainda são usadas, mas naquela época era um foco muito grande na relação ali com o cliente mais pontualmente. E aí participei, né? Tive a oportunidade de participar de umas primeiras operações de chat online. Acho que a grande diferença é que naquela época o chat online ele era um teste, o MVP, o que a gente diria hoje, né? Então, um piloto para entender como o cliente se adaptava àquele cenário. Mas a gente está falando de 2008, então nem todo mundo tinha uma conexão à internet como hoje está fácil nos celulares, ainda era o início da era do smartphone, então muitas pessoas ainda não tinham essa facilidade de entrar em contato via online. Na época era telefone e e-mail mais forte? Ou nem e-mail? O e-mail era bastante forte, Tá. Dependendo da operação, o telefone também funcionava bem, então como eu trabalhava nessa época numa operação de telefonia, aí naturalmente o telefone era o principal canal, mas o chat online ele entrou muito como uma forma de eu ampliar o leque de disponibilidade para o cliente. E acho que o que eu percebo hoje de referências, né, comparado com o que tem hoje versus o que existia, era uma que naquela época não existia uma visão de como eu faço uma voz do cliente, um tom do cliente por canal, né, o que hoje é muito comum você adaptar de acordo com o canal. E o segundo também é que, como o próprio cliente também não era adaptado a esse modelo de atendimento, o canal não necessariamente sortia o mesmo efeito como é hoje. Né? Hoje muitas vezes é muito mais fácil eu falar sincronicamente, né, com o canal online, e antigamente era muito mais fácil eu falar sincronicamente com um canal como um telefone, e entre outros que existiam naquela época. Puta, legal. E aí de lá, 2008, você era atendente, como é que você foi evoluindo até chegar, acho que na primeira grande, não grande, mas na primeira cargo um pouco mais sênior ali, foi na 99, é isso? Não, na verdade, nessa própria empresa, né, terceirizada de call center... Qual que era a empresa? Pode chamar, claro, a IC, para mim, que IC, inclusive sim. Hoje eu considero uma das grandes escolas, assim, para quem quer começar na área, quer aprender sobre atendimento ao cliente. E aí o que era interessante na época, eu acho que aí, Matheus, que tem um ponto que me conecta muito com o que eu acredito também, que é um pouco da sua forma de ver o mundo. Então naquela época eu lembro que a primeira vez que eu cheguei nessa operação, e muitas pessoas estão aqui são do mercado de CX ou naturalmente tem interesse no mercado de CX, e é muito comum você lembrar que quando você está numa operação muito grande, às vezes você entra naquela operação, são aquelas PAs, né, ou posições de atendimento, aquele na mar época, de cabeça, assim, você olha... Nossa, muita gente atendendo o tempo inteiro o cliente. Então, quando eu cheguei lá, eu vi aquele mar de cabeças, e eu lembro que eu olhava para os colegas do lado, os colegas falando, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Né, esse lugar não tem nada a ver comigo. Só que quando eu olhei a primeira vez aquilo, eu pensei diferente. Eu falei, caramba, aqui talvez seja o lugar onde eu consiga aprender sobre pessoas e, de alguma forma, se tem tanta gente, tem muita oportunidade também. Então, acho que foi ali... Você já pensou assim naquela época? Naquela época, assim, isso é interessante porque é óbvio, né? Eu não vou dizer que o atendimento ao cliente não é difícil, né? Obviamente, atendendo o cliente no dia a dia, a gente tem vários desafios. Mas, por olhar dessa forma, eu comecei a perceber várias oportunidades que existiam de resolver problemas dos clientes. Então, no próprio atendimento mesmo, quando o cliente me pedia algo, eu pensava, será que eu não consigo oferecer algo adicional para esse cliente?
para solucionar não só o problema que ele tem, mas alguma coisa que ele quer resolver Que também. pode fazer sentido para ele. E aí comecei a fazer algumas ações pontuais nesse sentido, e acho que isso foi fazendo com que novas oportunidades fossem surgindo. E aí eu lembro que isso eu tinha ali meus 17, 18 anos, e aí eu lembro que um ano depois de estar nessa operação, surgiu a oportunidade de ser promovido para supervisor. Então, peraí. O que você me contou aqui basicamente cara, entrou um mar de gente ali, todo mundo meio que repudiava aquela posição que a pessoa estava, ou não gostava, não se sentia à parte, e você falou assim, pô, tanta gente assim, um monte de gente não olhando para isso como uma oportunidade. Eu simplesmente tenho que olhar, tentar fazer um pouco a mais, mesmo estando num lugar que não é o lugar que eu quero acabar minha vida. E por ser tomada essa postura diferente, em um ano você já foi promovido super novo ali, você já virou supervisor. Então, eu acho que o primeiro recado é, para quem é muito novo, né? Pô, entrou num lugar, encara e se aprofunda naquele lugar. Não fica, não é para mim, só tô aqui temporário, porque aí você vai ficar temporário ali e não se desenvolve. Mas legal. E pode até ser temporário, né, Matheus? Assim, no final do dia, às vezes né? E naturalmente as coisas vão mudando. Mas acho que a grande questão não é nem você encarar e dizer assim, nossa, esse cenário vai ser as mil maravilhas, né? Vai estar tudo perfeito. Mas é entender que existe sim um cenário desafiador. Mas é encontrar no meio desse desafio quais são as oportunidades que você tem para construir os passos de carreira que você quer dar. Então, naquela época, eu não sabia que um dia eu queria ser um líder sênior de CX. Mas eu sabia que eu queria resolver problema. Tá bom. Então, acho que foi encontrando ali, resolvendo problemas pontuais, que surgiram as primeiras oportunidades que você de liderança. fazia bem, então, pelo que eu entendi, né? E aí acabava vendo, até fazendo um upsell ali, enfim. E não só fazendo bem, mas aprendendo com os erros também, né? Tá Porque bom. A gente às vezes fala alguma coisa para o cliente e fala, isso aqui não funcionou bem, então da próxima vez eu posso fazer diferente. Esse não. Exato, e você vai aprendendo com aquilo, Tá. né? Então essa capacidade foi me levando a esse próximo passo de Aí carreira. você virou supervisor depois de um ano. Virei supervisor, e aí acho que o primeiro grande desafio que é assumir uma equipe de 15, 16 pessoas ali, todo mundo mais velho que eu naquela época. Caramba. Então era um baita desafio de aprendizado. Eu digo que foi a primeira vez que eu aprendi principalmente mais o que não fazer do que o que fazer. Tá. Né? Porque nessa assumir a liderança, agora eu sei tudo. Não, praticamente fui aprendendo com as pessoas. Mas eu comecei a partir dali, naquela época eu não sabia disso, mas depois conectando os pontos passados, então eu comecei a fazer uma ação que é muito comum que a gente faz com o próprio cliente, que é qual a melhor forma de você conseguir gerar valor para alguém? Você entender o outro. Tá bom. Então, o que eu praticava muito no meu dia a dia é gerar um exercício de empatia com as pessoas que estavam ali. Com aqueles 15, 16 liderados. Exato, assim. Então, você tá com as pessoas entender, me conta aí, qual o desafio que você está vivendo hoje? Como eu consigo te ajudar? Tá bom. Mais do que, olha, faça isso, faça aquilo. E aí, então, esse exercício de entendendo foi fazendo com que eles construíssem a confiança em mim como liderança. E construindo a confiança, eles também geravam resultados que a gente precisava. Então, você deu o primeiro passo mostrando, galera, eu não tô aqui para ficar mandando vocês, olhando você tá no banheiro 5 ou 6 minutos, eu tô aqui para te ajudar. O que você precisa? Então, você foi com essa postura e isso te ajudou muito a dar uma confiança em você. Legal. Exato, assim, porque no final do dia as pessoas às vezes é muito comum a gente direcionar, eu preciso resolver esse problema, então eu tenho que fazer isso. Mas a gente não para pensar as pessoas que te ajudam a resolver esse problema, o que elas precisam. Porque quando você consegue encontrar a necessidade delas, o que também a gente pode trazer até para a própria realidade do cliente, isso faz toda a diferença para você gerando valor para aquela pessoa. E quando você gera valor para alguém, Matheus, a outra pessoa quer contribuir contigo. Ouvi. Né? Então é uma relação ganha-ganha. Assim, não é uma relação que eu te falo e você faz, é uma relação que você entende o porquê aquilo é importante e você contribui comigo para entregar resultados. Agora, você concorda que provavelmente essas pessoas nunca tinham tido essa experiência com alguém? Nunca tinha tido ninguém que vinha para eles e falasse assim, cara, tô aqui para te ajudar. A pergunta é, você percebeu que a relação, na média, óbvio que não dá para saber de todo mundo, tá? Mas a relação deles com o cliente, ao você mudar com eles, mudou? Com certeza, com certeza. Sabe tem aquela frase, gentileza gera gentileza, né? Eu acredito muito que empatia gera empatia. Tá. Então, quanto mais você vai... Então, o que eu percebi ali é assim, se a pessoa chegava, às vezes, num clima que não era tão positivo e a gente tentava entender aquilo, tentava, dentro das possibilidades, gerar o máximo possível um clima, um ambiente melhor, fazer com que ela também gerava isso para outras pessoas. Então, no próprio atendimento, ela falou, pô, mas espera aí, meu supervisor, né, tá se preocupando comigo nesse sentido. Como eu consigo agora também gerar isso para o meu cliente? Então, óbvio, a gente não pode dizer que todo mundo segue a mesma receita de bolo. Eu sempre acredito que não existe receita de bolo. Mas eu acredito que quando você faz genuinamente algo positivo para alguém, isso se reverbera de alguma forma. E eu via
que isso também reverberava nos resultados que a gente esperava ali. Ou seja, o seu time foi performando melhor do que a média dos outros times. Exatamente. Tá, E aí isso foi fazendo com que eu ganhasse mais novos desafios internamente. Aí você foi crescendo. E aí eu fui crescendo. Então, um ano depois, um ano e meio depois, que eu já estava na profissão de liderança, tinha aprendido algumas coisas, eu fui participar da primeira vez que era a primeira implementação que existia na época de uma operação para olhar metas institucionais da empresa inteira. Então, foi a primeira vez que eu tive acesso a entender um pouco mais como você constrói uma meta, como você desdobra uma meta para toda a empresa, como você constrói planos de ações efetivos de uma maneira mais institucional. Você começou a olhar mais o macro, você teve acesso ao... para o macro. Tá. E aí saí do ambiente mais operacional, fui o ambiente mais tático, estratégico ali da organização. E aí isso me fez decidir realmente, nessa época, Matheus, até engraçado assim, eu estava no curso de publicidade. Tá bom. Né? Então eu tinha uma decisão de carreira a fazer. Quero seguir numa área de comunicação ou quero, de alguma forma, seguir na área de gestão, de CX, etc. Naquela época nem se chamava CX ainda, mas segui nessa área. E aí decidi seguir para esse caminho porque eu já aprendi muito e vi que era aquilo realmente que eu gostava. Mas daí você largou a faculdade, é isso? Não larguei a faculdade, completei. Até porque uma coisa que é uma crença que eu tenho é que às vezes as pessoas se prendem muito ao hard skill que a faculdade vai trazer. Ou seja, a competência técnica que ela te traz. Mas eu acredito muito na competência no soft skill, na competência social que ela vai te trazer. Então, eu terminei a faculdade, hoje, muito do que eu aprendi na faculdade eu uso como competências de relações no dia a dia. Seja entender melhor o cliente, tem muito a ver com a publicidade, seja como você constrói uma história muito mais clara, uma comunicação muito mais fluida. Ou seja, te deu mais uma visão e uma capacidade de lidar com pessoas. Pô, tem que fazer um trabalho em grupo, o que aquela pessoa quer, como é que eu faço acontecer, do que saber os 4 P's do marketing ou qualquer coisa específica ali. Exatamente. Tá. Legal. E daí você ficou quanto tempo ali na IC? Até? Fiquei ali quase 4 anos na IC. E aí, saindo de lá, né, eu ainda tinha... Estava em Minas ainda? Estava em Minas, né? Lembrando que nessa época eu estava em Belo Horizonte, né? Enfim, morando, estudando lá. E aí, saindo de lá, decido fazer um pequeno teste numa agência de publicidade, porque eu queria tirar a dúvida ainda. Me formei, pô. Me formei. Peraí, será que realmente não é isso que eu quero fazer? E aí, realmente, fiz 6 meses, né? Isso é um ponto interessante, assim, porque às vezes a gente fala, será que vai, será que não vai? E a gente fica muito mais tempo pensando o que fazer do que tomando decisões, fazendo testes. Tá. E aí fiz um teste, né? Então, para decidir se eu quero ou não, fiz o teste e descobri que não queria. Então, 6 meses depois, saio da agência. E aí, lá em BH ainda? Lá em BH. Tá. E aí me pergunto, beleza, o que eu posso usar do que eu aprendi na faculdade, mas ao mesmo tempo dentro do que eu quero amadurecer, que é esse mecanismo de gestão, de aprender sobre gestão. Porque eu entendia que se eu quisesse gerar valor significativo para as pessoas de uma maneira mais executiva, eu precisava aprender também metodologias de gestão. Tá bom. Porque é muito mais fácil quando você tem um portfólio de experiências, você conseguir pensar qual dessas experiências você consegue usar no dia a dia. Eu brinco que é como o cinturão do Batman, né? Uma caixa não de sei se ferramenta todo mundo assistindo aqui vai lembrar, mas o Batman, com várias coisas, você usa a ferramenta de acordo com a situação específica, né? E aí, nessa época, foi quando eu decidi, né? Surgiu uma oportunidade também, e me conectei à Falcone, que era uma consultoria, e fui trabalhar na área de comunicação da Falcone. Então, e aí foi um tempo fora do mercado de atendimento ao cliente, mas aprendendo muito sobre como construir uma metodologia de gestão melhor. Você era consultor nessa época? Eu era um consultor de comunicação. Então, atuava dentro do mercado, da área de comunicação, ajudando em todos os projetos que existiam internamente na Falcone. Você era um especialista em comunicação para vários projetos que estavam acontecendo, o que precisava de comunicação falavam com você. Exatamente. Tá. E aí você ficou ali nessa época, um consultor interno, mas... Exato, é um consultor interno, mas que apoiava nos projetos que a organização construía ali. E daí você ficou alguns anos ali? Fiquei alguns anos, acho que foi uma empresa super escola também, fui aprendendo várias metodologias, acho que uma das habilidades importantes ali também foi a capacidade de entender que existem vários tipos de clientes e cada cliente tem as suas necessidades, porque uma consultoria no geral atua com vários projetos, então como o meu papel era muito mais apoiar internamente esses projetos, eu também fui aprendendo um pouco as dinâmicas, então um projeto A era muito diferente do projeto B, mesmo que metodologicamente as coisas eram muito similares. Né? Então, isso também foi me dosando um pouco ali, essa característica. E aí eu brinco que eu fiz uma virada um pouco diferente na carreira. Eu saí da Falcone porque eu comecei a me aproximar muito de ações voluntárias sociais. E eu comecei a me apaixonar por aquilo. E principalmente pelo mercado de educação. E aí surgiu uma oportunidade de atuar numa ONG de educação que fazia um trabalho com formação de jovens lideranças.
E eu falei, caramba, eu vim de uma cidade com poucas oportunidades de acesso. Tive a oportunidade de estar numa das melhores consultorias do país, de aprender muito sobre isso. Será que eu não posso usar isso para ajudar outras pessoas a aprenderem coisas novas? E aí decidi migrar minha carreira e fui atuar no terceiro setor, dentro dessa organização chamada Fundação Estudar. Ah, sim, que é super famosa. E aí você trabalhou como professor lá, ou não? Trabalhei como professor e consultor de projetos da organização, Tá. voltado para a formação de jovens lideranças. E aí fico alguns anos lá, depois tem uma migração também rápida para uma outra organização social que atuava com empreendedorismo de baixa renda. Tá bom. Então também foi uma experiência super legal. E aí, no meio, né, a gente começa novamente a se questionar sobre carreira, se é o caminho natural seguir no terceiro setor. Uhum. E aí entendo que eu gostaria de voltar para o mercado corporativo para ter novas experiências. E aí foi quando eu, de fato, entro na 99. E aí a gente tem uma jornada um pouquinho diferente, aí realmente já mais imersa dentro do mercado CX. Daí você voltou pro CX ali, na 99. Volto para o CX. Tá. E aí na 99, entro numa fase de uma empresa ainda 100% brasileira, que estava Ah, não tinha começando sido a comprado escalar. pela Didi ainda. Não tinha sido Tá. comprado pela Didi, que é uma empresa chinesa, né? Uhum. Então entro na 99 com o desafio do seguinte, olha, a gente está crescendo, a gente vai se transformar numa empresa que vai valer bilhões de dólares, e gente, falando ali de 2017, né? Assim, não era uma realidade muito comum você ter empresas de bilhões de dólares no Brasil, Falou, né? Ah, sei. Assim, né? Tá. Ou então, pelo menos conhecidas, né? Tá. Com uma velocidade de crescimento tão grande. Eu falei, tá bom, deixa eu entender isso aqui melhor. Mas, com o desafio de entrar ali para construir um relacionamento com os motoristas. E aí, como eu já tinha passado por vários públicos diferentes que eu tinha conhecimento, e tinha feito um trabalho muito legal de construção de comunidades também nesses projetos que eu trabalhei, o meu desafio foi como a gente faz não só um atendimento a esse Padrão, público, gente ligando e atendendo. um serviço, Sim, um sim, saque, sim. né, mais tradicional, mas como é que a gente constrói um conceito de comunidade para esse público? E aí fui para lá com esse desafio, Isso e é foi um muito desafio legal. super legal. Isso é legal. Isso é bem legal. Eu visitei a 99 quando era do lado da churrascaria ali, na Bandeirantes. Aham. Que tinha um predinho de uns 4, 5 andares, não lembro quanto que era, largo Sim. assim. Eu fui lá. Estava lá, né? Nessa época eu estava naquele prédio legal, ali também. legal. E daí lá dentro, então, você tocava a parte efetiva de atendimento, mas também essa construção de comunidade. Exatamente. E não existia a comunidade. Não existia. Tá, como é que... O que existia era, imagina que era uma empresa que estava começando no Brasil, que eu precisava explicar não só o serviço, mas eu precisava explicar para as pessoas o quanto esse serviço podia gerar valor para elas. Tá bom. Porque para o passageiro é mais simples, né? Olha, você vai se locomover de um lugar para A para B, você vai ter um custo melhor, você vai Mais ter uma fácil de segurança, pedir. privacidade no aplicativo. Para o motorista, eu precisava trazer mais motoristas, criar essa nova função que não existia como sociedade e, ao mesmo tempo, mostrar para eles que era uma oportunidade de carreira. Né? Nessa época era 99 táxi ainda. Era 99 já, aplicativo, mas ela tinha um ano e meio que tinha acabado de migrar do conceito táxi para um conceito mais amplo Tá bom. de Tá mobilidade. bom. E daí você começou a criar essa comunidade. Criar comunidade. Então fui para lá com esse desafio de como a gente consegue fazer com que esses motoristas, que não são clientes, mas eles são parceiros do negócio, eles sintam-se parte do que a gente está construindo. Tá. E aí fui para lá, trouxe uma ideia que era a melhor forma da gente criar comunidade é a gente fazendo com que essas pessoas se encontrem e vejam a 99 como um hub de conexão. E aí fui para lá construindo um conceito que ficou conhecido como Casa 99, que era um espaço onde os motoristas eles poderiam se conectar com a empresa, ter um atendimento ali, de dar suas dúvidas, enfim, situações que tinham com o aplicativo, mas ao mesmo tempo tinha um espaço de se conectarem de alguma forma. E aí, Matheus, eu falo que nessa época foi um dos grandes aprendizados que eu tive na carreira de CX, e provavelmente no podcast você já ouviu muitas pessoas dizerem, né? Ouça a voz do cliente, né? A primeira coisa. Mas eu vou contar um caso de insucesso / sucesso, que eu acho que me traz muito essa visão. Nessa época, né, quando a gente foi construir essa Casa 99, eu trouxe a ideia, falei, olha, vamos construir um espaço físico onde esses motoristas possam se encontrar e a gente cria uma marca. Porque qual a relação desse motorista com a empresa? Era um aplicativo. Então, e pensem que hoje a gente está vivendo uma era pós-pandemia. Então é muito mais fácil a gente falar de uma relação online. Virtual, tá. Há 6, 7 anos atrás era muito mais complexo a gente falar de uma relação Ainda online. mais para um público que não tinha relação nenhuma do online. Tá? E que muitas pessoas nem tinham um conceito de abrir aplicativos e se comunicar por aplicativos de uma maneira tão fluida como existe hoje. Então, o meu desafio foi, como a gente constrói isso, vamos construir um hub físico e fazer as pessoas se conectarem. E aí o meu ponto foi, e aí eu comecei a imaginar, o que esse motorista gostaria de encontrar nesse espaço?
E aí foi tão interessante, porque aí a gente começou, eu lembro que eu chamei vários grupos da empresa e a gente fez lá uma sessão de brainstorming, né? tá. O que eu gosto de chamar de toró de parpites, Tá, uhum. né? Em que a gente começou a colocar, o motorista quer isso, quer uma massagem, quer um café, Todo quer mundo uma que não televisão. era motorista É, exatamente. Uhum. Então você imagina, né? Não, O que já vai vi um acontecer taxista aí, né? que tinha uma mesa de sinuca, ele adora jogar... Exato. Tá. Não, ele vai querer encontrar isso, é uma fila assim, é uma cor assim. E aí, legal. Construímos tudo isso, falamos, vamos fazer. E aí começamos a construir várias ideias e tudo mais. Até um determinado momento eu falei, mas peraí, gente, será que a gente não deveria perguntar para esses motores o que eles querem? Vamos fazer uma pesquisa com eles? E fizemos uma pesquisa. O que a gente descobriu? Que nada daquilo que a gente tinha colocado como os top 5 coisas Era um top 5. eram exatamente aquilo que ele mais queria. E aí, chuta, não sei se você tem um chute aí, Matheus, o que era para o motorista naquela época falar assim? A gente perguntava para ele o seguinte, olha, a gente vai construir um espaço para você presencial, o que você mais gostaria que esse espaço tivesse? Que geraria valor para você? Você é preconceituoso aqui, hein? Você Vai lá, falou vai lá, vai lá. estereótipo, assim. Café, Café, legal. mesa de dominó, Mesa de dominó, tá bom. banheiro, um lugar para descansar. Opa, peraí, aí você pegou. Porque olha só, a gente colocou várias coisas. Sabe o que eles mais queriam? Banheiro. Porque o cara tá o dia inteiro na rua, né? Gente, é óbvio, né? Sim, sim. Onde o motorista do aplicativo ia no banheiro, né? Vai no shopping, tem que pagar estacionamento, ou pede um espaço no lugar. Uhum. Então, ali foi o primeiro ponto que eu comecei a entender que se a gente quer construir soluções realmente significativas, não basta achar o que eu quero. Eu preciso entender o que o cliente eu quer. acho que ele quer, né? O que eu acho que ele quer, que é o famoso foco no cliente, né? Não, e o pior é que assim, né? Você pega um monte de gente super inteligente, super capaz, dinâmica, com vontade de fazer uma coisa legal, e nada disso basta, porque é mais simples do que aquilo. É só escutar o cara o que ele quer mesmo. Exato. Então aí a gente construiu, obviamente, todas as centrais tinham banheiros. Eles fizeram várias, porque não adianta ter uma só também, né? Não adianta ter uma só. Mas a gente construiu algumas, então começamos por São Paulo, depois fomos expandindo para o Rio de Janeiro. Né? No Rio de Janeiro a gente, inclusive, fez em frente ao Maracanã, que era o espaço onde para o motorista era mais fácil de acesso. E fomos construindo em várias cidades. Então, um projeto que eu comecei com 5 pessoas, né, e 3, 4 casas. No final, né, de 2, 3 anos que a gente estava ali, a gente transformou isso numa unidade de negócios, de engajamento dentro do universo de CX, onde a gente começou a testar várias coisas, virou realmente um laboratório ali de experiências para o motorista e uma equipe de 300 pessoas espalhadas pelo Brasil. Uma dúvida aqui. Não vou falar que é ingrato o trabalho, mas é um trabalho bem complexo, porque é uma coisa assim, cara, monta uma central de atendimento. Tecnologia, pessoa, treinamento, NPS, CSAT, talvez. Montei ali. Outra coisa é, além de atender, você tem que gerar engajamento. Você tem que pegar um cara que é offline e fazer uma experiência, talvez digital para ele. É uma coisa completamente... É muito maior e muito mais complicada tudo isso. Tinha alguma métrica para... Eu não sei como eles mediam você. Se era por atendimento feito bem feito, se era por engajamento, por recorrência em motorista, não churn. Como é que era esse... É um ótimo ponto, Matheus, porque também foi um aprendizado que a gente foi tendo no decorrer do tempo, né? Então, primeiramente, começa uma central como eu vou avaliar a experiência, a satisfação pontual, né? Da transação, ou seja, do momento que ele esteve na central, se funcionou como ele gostaria. No decorrer do tempo, a gente começou a perceber que a central ela tinha um aspecto de engajamento. Então, se o motorista ele ia lá, ele tinha um serviço que tinha um bom banheiro, aí depois a gente botou um café, depois a gente começou a fazer campanhas, sei lá, de vacinação para esse motorista, depois a gente começou a trazer parceiros e fez um ecossistema, um mini shopping ali para motoristas internamente. Então, uma série de coisas. A gente começou a perceber que fazer isso, fazer com que ele se engajasse também mais com a plataforma. Seja porque ele não só fazia mais corridas com a plataforma, mas ele escolhia estar com a gente por mais tempo. Ou seja, se você fizesse um corte de motoristas que se passavam, tinham influência desse centro, e os que não tinham, era nítida a diferença de... Então, a gente não sabia, a gente tinha uma hipótese. Sim, E aí a gente começou a testar. E quando a gente começou a testar, a gente começou a perceber exatamente que isso acontecia. A gente tinha mais engajamento dos motoristas que iam nesse lugar do que os que não iam. E aí, com isso nas mãos, a gente começou a olhar para outros indicadores, que é essa casa 99, ou esse conceito que a gente construiu, ele não é só um conceito de CX, ele é um conceito também de engajamento. E como por ser o engajamento, eu posso rentabilizar isso. Então, chegou um determinado momento em que eu não olhava mais essa unidade de negócio como unidade de custo, mas eu olhava a margem dessa unidade, porque eu conseguia rentabilizar... Os parceiros que iam lá dentro, é isso? Os parceiros, mas eu rentabilizava o engajamento. Então, o motorista que ia...
qual que era a quantidade de corridas adicional que ele fazia em relação aos motores que não iam nessa unidade. Então, isso eu consigo rentabilizar. E aí, com essa rentabilidade, eu conseguia dizer se essa casa, por exemplo, naquela cidade... Você tinha um PNL da casa, então? Tinha um PNL. Tudo que fosse extra, que era feito por esse pessoal, você colocava como sua receita. E aí, a gente conseguia rentabilizar através dali. Legal. Pô, show de bola. Então, acho que foi um case muito interessante e que depois ganhou vários prêmios. Enfim, a gente, né, os principais prêmios de CX a gente ganhou com essa unidade de negócio construída. Mas eu acho que, para mim, o principal ganho desse prêmio foi dar a oportunidade de, assim, primeiro, estar próximo realmente dos clientes, que hoje é uma casa que existe ainda, então, né, quem está assistindo aqui vai ser um motor de aplicativo, sabe da Casa 99, quem tem interesse em conhecer também tem várias espalhadas hoje ainda pelo país inteiro. Mas mais do que isso, dá a oportunidade de pessoas entenderem um pouco mais o que a gente estava fazendo. Então, a gente construía a Casa 99 em Manaus, em Belém, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então, a gente trazia a 99 para próximo das pessoas. Isso também mudava a forma como as pessoas viam o aplicativo agora e como entendi encaravam o que a empresa. como é que funciona, até podia parar ali para conversar. Entendi. Legal. Tá, e depois de construir tudo isso, toda experiência bacana, oportunidade legal de participar. Aí você foi para a Nuvem Shop, é isso? Exato. Aí, enfim, construí, então, aprendi muito sobre B2C. E aí falei, se eu quero me transformar no profissional mais completo CX, eu preciso também aprender sobre outros nichos, né? Tá. E aí surgiu a oportunidade de ir para a Nuvem Shop, para atuar, né? A Nuvem Shop, para quem não conhece, é uma empresa de e-commerce, né? Hoje atua muito fortemente em ajudar pessoas que querem criar lojas online, né? A dar as plataformas para que elas criem suas próprias lojas online. Você cria num lugar só e a Nuvem Shop replica em vários... Na verdade, você cria o seu site, o seu e-commerce na Nuvem Shop, e aí você consegue plugar vários parceiros dentro desse mesmo site. Mercado Livre, Amazon, todo mundo. Você consegue fazer várias coisas dentro e outros parceiros, né? De logística, de pagamento, entre outras coisas. Você cria seu site, seu e-commerce ali. E aí o que era interessante desse processo foi que é um público B2B, mas ainda com características de B2C. Então foi um segundo aprendizado. Como é que a gente... No geral são pequenos. São pequenos e médios, né? São pessoas que estão ainda começando, às vezes, a primeira vez criando o e-commerce, criando a loja online. Tá bom. Então tinha um senso de comunidade muito forte, das próprias comunidades se ajudar, né? Então é muito comum hoje, eu quero criar uma loja online, o que eu faço? Eu vou lá no Google, busco as informações, busco vídeos, tutoriais para criar uma loja online. Alguém que já usou, fez o vídeo. E que tem, né? Que dá essa referência ali. Mas então, quando você entrou não tinha nada disso? Já tinha. A gente já tinha uma operação de atendimento. E aí o conceito foi como essa operação de atendimento também pode continuar gerando valor para essa comunidade de vendedores, né? De comerciantes que construíram suas lojas online ali. Tá. E daí você executou um plano... Foi um plano que era de construção de organização da própria operação, era uma operação que era no Brasil, mas estava crescendo para a América Latina, então como organizar isso e transformar no playbooks para a gente poder usar em outros países da América Latina também. Tá. Então foi uma experiência muito interessante para aprender um pouco sobre um setor que... Gente, eu entrei no meio da pandemia, né? Então, você imagina que a gente era um setor que decolou no meio da pandemia. Então, o que era... Cresceu 10 vezes a empresa, assim, no meio da pandemia. Então, era uma operação ainda pequena que teve um boom. Então, como a gente organiza isso para escalar, para fazer isso de uma forma eficiente, mas, ao mesmo tempo, também garantindo que a gente não perdesse a essência de geração de valor para esses clientes. Então, o desafio primeiro foi estruturar esse crescimento absurdo. Imagino que deve ter sido uma loucura crescer desse tanto. E depois, sem perder a essência, sem perder esse lado de comunidade ali que já existia. Exato. Esse foi o desafio. Exato. Acho que foi um dos grandes desafios. E aí, depois de um tempo lá na nuvem, eu recebi um convite para ir para a Único. A gente faz uma B2B mesmo, mas... Uma B2B mais consolidada, né? Então, eu falo, foi meio por fases, né? Você foi evoluindo. Foi evoluindo, exato. A Único eu já conhecia há algum tempo, já acompanhava um pouco o movimento. Conecta com uma coisa que eu acredito muito, que é como a gente faz uma disrupção no mercado, né? Eu acho que a gente tem poucas coisas que fazem disrupções tão grandes no mercado. Acho que o iPhone veio, né, para fazer uma disrupção. Agora a inteligência artificial usada como ChatGPT vem também com essa pegada. E a Único se conectou muito com o sentido de identidade digital. Né? Eu lembro de uma frase que eu ouvi durante os primeiros papos ali das construções ali de entrevistas, em que eu ouvi alguém dizendo assim, o propósito da Único é um mundo com a calça sem bolso. Por que a gente usa bolso hoje? Né? A gente usa bolso para carregar alguma coisa, né? Então, se você é sua própria identidade para o mundo, você não precisa de bolso. E eu achei aquilo incrível, assim. Falei, caramba. Simples, óbvio. Incrível, né? Mesmo, né? O seu rosto é seu... Não, imagina você poder andar na rua e você ser você pro mundo, e acabou, né? Então,
acho que foi uma coisa muito que me pegou bastante. Falei, caramba, eu quero ajudar a construir isso aqui a partir de agora. E eu acho que na Único eu vivo talvez um novo desafio que é bem diferente dos demais, que é uma empresa B2B de origem, mas que tem algumas soluções ainda já hoje com um pezinho no B2C, e ao mesmo tempo é uma empresa com vários produtos diferentes. Então hoje eu não olho uma relação de clientes, eu olho um ecossistema de clientes, porque a gente tem soluções tanto para clientes que, né, hoje eu ofereço soluções para que clientes você quer implementar dentro da sua jornada uma solução de identidade digital, eu tenho uma solução para isso. Um onboarding ali da 99 podia ser a Único fazendo. Exato. Seja, todo mundo vai começar um novo cliente, um novo motorista, ele passa por um onboarding que é a Único que dá a tecnologia para ser feito. Eu conhecia como IDWall, né? Que chamava Acesso digital. Acesso digital. E daí, era essa a solução que eles tinham, não tinham outras, pelo que eu tinha entendido na época. Não, naquela época não, e aí aos poucos a gente foi absorvendo outras soluções. Então hoje eu tenho uma plataforma de admissão, hoje eu tenho uma plataforma até de educação, eu tenho hoje uma plataforma de educação super legal. Enfim, então tem uma série de soluções diferentes. Então hoje o desafio é gerenciar uma operação com várias soluções diferentes e para cada solução um perfil de cliente diferente também. Puta, legal. E aí, você tocou num ponto legal, né? Você falou do B2C e do B2B. Eu sei que não existe muita regra e você acabou de contar aí coisas completamente diferentes, momentos diferentes, crescimento, não crescimento, o que tinha que ser preservado, o que você tinha que pensar, né? Mas o que você leva de comum, mesmo tratando do B2C e do B2B ali, quase enterprise, o que você leva de comum dessas três experiências que você fala, cara, isso aqui qualquer uma tem que olhar? Pode ser métrica, processo, enfim. Matheus, acho que o que tem em comum no final do dia dos dois perfis, e aí eu posso dizer até mais, B2G, é que você tem uma pessoa por trás. Então eu gosto muito de pensar o weight, que é humano para humano, mais do que qualquer coisa. O que é isso na prática? Quando eu falo com B2C, eu estou vendo aquela pessoa. Quando eu falo com B2B, eu estou falando com uma empresa, mas eu estou falando com uma pessoa também. Porque dentro da própria empresa, se eu estou falando com diversos perfis de clientes ali dentro, cada cliente às vezes tem uma necessidade diferente. Então acho que a coisa em comum para conseguir oferecer um bom serviço para ambos, eu preciso entender qual a necessidade por trás. Da pessoa, não necessariamente da empresa. Exato. Aí, claro, eu vou entender da empresa, mas a pessoa, a necessidade da pessoa... E vou fazer um exemplo simples. Imagina que o Matheus aqui está representando a empresa dele e tem o Matheus Pessoa. O Matheus Pessoa tem a sua necessidade, o Matheus, como representante da empresa, tem a necessidade dele, que está muito conectado com essa necessidade da empresa. Mas eu preciso entender isso, porque se eu não entender isso, eu não sei como eu gero valor para você. Porque gerar valor para sua empresa, gerar valor para a necessidade que você tem em relação à empresa. Isso é muito importante ali nessa relação também. Então, acho que a coisa mais em comum é entender que são pessoas no final do dia por trás de tudo. Boa. E aí você conta uma história que não foi triste no final, porque foi muito bacana. Você começou ali na 99 fazendo aquele desenho com todo mundo, depois você entendeu que tinha que chamar o motorista. Mas conta uma história triste aí que serviu como aprendizado, que foi... Triste não num sentido necessariamente ruim, assim, que você sofreu alguma coisa e te levou para um aprendizado bacana, assim, para sua carreira. Acho que assim, quem trabalha com... Eu brinco que escolher uma carreira em CX, uma carreira em atendimento, é escolher uma carreira com vários desafios. E tem dias que vão ser muito bons, tem dias que vão ser desafiadores, é parte do jogo, né? Acho que tem várias histórias, assim, bem pequenas de, às vezes, você oferecer algo para um cliente, aquilo não funcionar tão bem. Mas talvez eu vou trazer um exemplo mais simples, né? Que pode se conectar um pouco com uma história de sucesso. Que se conecta muito também até com uma coisa que eu falei lá atrás, quando a gente começou a implementar a central de motoristas, que é entender o cliente. Né? Uma vez eu fiz um exercício numa empresa que eu participei, da gente implementar alguns canais novos de atendimento. E aí um dos canais que a gente implementou, a gente acreditava muito, né? Era um canal de telefone na época, não era uma empresa que usava o telefone de uma maneira online, como outras empresas é comum utilizar. E o que a gente percebeu é que esse canal de telefone não teve aderência, né, aderência importante. Então, quer dizer, a gente tinha investido uma energia em contratar um fornecedor de telefonia, implementar essa telefonia. A gente tinha conversado com alguns clientes que para eles faziam sentido, mas quando a gente escalou esse negócio para mais clientes, a gente percebeu que a telefonia não era necessariamente a dor principal. E aí, o aprendizado aqui foi, às vezes, o cliente ele vai te dizer uma solução porque ele acredita que aquela solução vai resolver o problema. Ele não te conta o problema, ele te conta uma solução que ele consegue entender como resolução do problema. E a gente começou a perceber que o problema do cliente, a solução atendia
Mas existem outros tipos de soluções que atendiam muito mais. Então, quando a gente melhorou, por exemplo, a sincronicidade do canal de chat, a gente não precisou, a gente entendeu que o telefone ele já não fazia tanto sentido como a gente imaginava inicialmente. Ou seja, ele pediu um telefone porque ele queria falar imediato, mas na verdade se fosse o chat em tempo real, para ele tinha sido bem melhor. Só que ele pede uma outra coisa que ele não sabia que era possível. Ele falou, eu quero o telefone porque eu quero atender mais rápido. Mas espera aí, o atendimento mais rápido, se eu melhoro o canal atual, eu já resolvi esse problema. Foi o que aconteceu. Quando a gente melhorou o canal atual, o telefone ele perdeu a relevância como um canal tão importante. Muito bom. Você está falando em vários pontos que você comentou, você pega o ponto do atendimento, que é até a sua origem, né? Mas como é que você, como CX, como é que você olha para a jornada assim, do cliente? Pegando ali, não sei, você pega lá do marketing, da comunicação, até de fato o pós-venda, mas como é que você olha uma jornada? Como é que é esse seu primeiro, sei lá, se você fosse ensinar alguém que acabou de começar numa empresa, então eu vou virar head de CX em alguma empresa, o que você daria de dica para mim em relação à jornada? Assim, como olhar, o que tomar cuidado, quais são os pontos principais? Legal. Acho que a primeira coisa é entender que CX é a responsabilidade de todo mundo, né? É uma frase que, se você olhar no dicionário, você vai falar, a experiência do cliente é a soma de todas as percepções do cliente com a marca durante o ciclo de vida. É a tradução mais literal da palavra. Mas eu gosto de pensar que existem 3 coisas muito importantes para qualquer profissional que quer ser de experiência, mesmo sem atuar numa área de experiência ou de atendimento. Primeira delas, entender aonde o cliente acessa a tua marca. E acessar a tua marca não significa necessariamente os canais de contato de atendimento. Então hoje, o primeiro exercício que eu faço quando eu chego num lugar, que eu vou assumir uma área de atendimento, ou quero entender melhor o cliente, é entender assim, por onde o cliente acessa a gente? Se eu tenho uma empresa B2B, ponto de contato. Se eu sou uma empresa B2B, peraí, ele acessa por vendas, ele acessa pelo site, ele acessa pelos canais. Então entender ali que existem vários pontos de contato diferentes. E se eu quero criar uma experiência sensacional, eu preciso entender que eu não posso investir energia num, mas eu preciso investir energia um pouco em cada um desses canais que existem ali. Tá bom. Esse é o primeiro ponto. Então o jogo não é foco. Assim, focar em um ponto específico. Você tem que olhar o todo mesmo e vai ter que dedicar energia em cada um deles. Sim, mas aí, Matheus, talvez eu falaria de uma outra forma. Tá. O foco eu preciso entender todos os canais. Preciso entender todos os pontos de contato. Agora, eu preciso priorizar aquele que eu atuo. Tá. Então, sim, vão existir prioridades. Obviamente, se o cliente me aciona muito mais para um canal de site, eu deveria dedicar mais energia para atuar dentro do site. Mas o foco ele tem que estar em tudo um pouco em cada canal. Porque senão, se eu deixar um canal de lado, provavelmente ele vai gerar algum tipo de impacto na sua experiência. A segunda coisa que vale muito pensar é que eu gosto muito do conceito que experiência é igual realidade menos expectativa. Então, o que significa isso na prática para a experiência? Se eu sou de uma área de marketing, de uma área de atendimento, de uma área de finanças, de uma área de logística, eu não posso prometer algo para o cliente que eu não vou cumprir. Então, acho que um trabalho muito forte de qualquer pessoa que quer entender um pouco mais sobre experiência e quer atuar em contato com a experiência, é como eu vou garantindo que eu entendo a expectativa do meu cliente, o que ele espera, mas eu consigo, como realidade da empresa, fazer com que essa expectativa seja entregue aderente ao que o cliente espera. Porque, vamos lá, vamos entender o seguinte, imagina que você está eu faço um trabalho espetacular no atendimento. Aí você, Matheus, é do time de vendas e fala assim, olha, cliente, eu vou te vender a solução, mas ela vai te entregar B, não só A, como você espera. O que vai acontecer? Eu posso ter um atendimento espetacular, mas ele vai ser sempre insatisfeito. Então, o trabalho do profissional de CX tá todo mundo claro qual é a expectativa do cliente? E, dentro de casa, eu estou alinhando bem o que eu estou prometendo para poder cumprir claramente essa expectativa? Então, acho que esse é o segundo ponto importante. Tá bom. E o terceiro, não menos importante, é conseguir criar uma conexão interna de conversas. É muito comum numa empresa pequena todo mundo saber um pouco sobre aquele cliente e se conversar. Quando a gente fala de empresas maiores, é muito comum a gente ir para um conceito de departamentalização. O que é isso na prática? Não é um conceito cultural, às vezes. Às vezes é uma empresa super dinâmica, super horizontal, mas às vezes ela vai criar mini departamentos. E a gente precisa quebrar esses departamentos, que é como fazendo com que todo mundo se converse sempre. Então, quero falar do cliente, não é só o atendimento que fala, não é só uma área de pós-venda, não é só uma área de vendas, é como eu vou criando rituais e governanças internas para que todo mundo se converse e traga os insights para a mesma. Então, depois de um determinado tamanho,
idealmente devem existir processos que vão fazer essa comunicação acontecer. Então, parte do CX, então você tem o poder direto, toda a parte de atendimento, então está na sua mão, você pode coordenar, treinar, fazer, mudar, ok? Mas tem parte que tem clientes internos. Na verdade, o cliente é parceiros internos, né? Eu diria isso. Porque a gente está falando, o cliente, qualquer empresa, para o cliente, ele está olhando para a empresa, ele não está olhando para a pessoa A, B, C. Se divide por departamentos, é todo mundo junto, faz tudo, ele não está nem aí, ele olha para a empresa como um todo. É uma empresa única, né? Então, basicamente, se é uma empresa só, dentro de casa eu preciso organizar para que o cliente tenha a experiência mais fluida possível, independente do ponto de contato, da área de contato que ele tiver. Então, acho que você, né, você falou, dá um conselho ali, se eu cheguei agora, tô atuando como... Acho que é isso. Primeiro de tudo, é conseguir entender quais são os pontos de contato desse cliente. Segundo, comece a entender a expectativa dele e se eu tô dosando bem essa expectativa de entrega. E a última coisa é como é que eu consigo fazer rituais e processos para que as coisas fluam internamente também. Você teve muito barreira de outras áreas, assim, nessa parceria? Tipo, o vendedor. Cara, não, eu vou falar que eu vendo AB. Se você falar que eu vendo só A, eu não vou vender. E aí você vai quebrar meu número. Como é que é essa... assim, eu acho que qualquer profissional de CX vai ter essas barreiras, esses desafios, sim. Porque é natural, assim, E como é que a gente quebra elas, Matheus? Eu acho que mais importante do que, assim, as barreiras vão existir sempre, eu tive várias durante toda a trajetória, mas acho que a melhor forma da gente quebrar essas barreiras é quando a gente consegue, de fato, entender também o que o outro precisa, qual a necessidade do outro. E aí eu volto lá na primeira experiência profissional que eu tive. Lá atrás, para conseguir ser um líder melhor para a equipe, foi ter um exercício de empatia. A mesma coisa aqui. O que acontece muitas vezes? A gente quer, às vezes, o foco fica muito no resultado final. Só que para atingir o resultado final, a gente tem que entender que cada pessoa tem um papel naquele resultado final. Então, o que eu gosto muito de pensar é que a melhor forma da gente construir essa relação de parceria é sentando com cada uma das áreas e entendendo qual é o teu objetivo, qual é o teu desafio, como eu consigo te ajudar. E às vezes no ambiente profissional é muito difícil a gente, né? Poucas pessoas a gente tem a capacidade de falar, peraí, como eu te ajudo? Não é o que eu quero. O cara vai ter ele estranho. Esse cara tá querendo minha cadeira aqui. Exato, o que tá acontecendo? Mas acho que é um exercício muito comum. Como eu consigo te ajudar? É claro que nem sempre a gente vai conseguir ajudar com tudo que aquela área precisa naquele momento. Mas ter esse alinhamento de expectativa muito clara vai construindo essa relação de confiança. Então, vou puxar um outro ponto aqui. Vamos separar em duas áreas de métrica. Métrica da empresa como um todo, corporativa, e depois a métrica pontual. Porque assim, no final você tem que falar, cara, se você fica colocando para dentro um monte de cliente mentindo para ele, eu vou atender, vou dizer que não, que é só A, não é o AB, e aí vai dar churn nesse cara. Então, como a área de CX participa da criação das metas corporativas e para quem elas devem ser colocadas, isso tem uma participação forte, não tem? Acho que é o grande desafio, assim, né? A área de CX é cada vez mais estratégica dentro da organização. Acho que se a gente fala de centralidade no cliente, no final, para mim, é isso, né? A gente não é a pessoa de CX ou a área de CX, mas como a gente traz a voz do cliente para que a experiência em si, o conceito de CX esteja presente em todas as discussões. Então... Acho que esse é o ponto 1. O ponto 2, Matheus, está muito conectado assim. Como é que a gente faz isso? Se tivesse uma receita de bolo, gente, eu garanto para vocês que a gente ganharia muito dinheiro com isso. Não existe. Mas o que eu acredito muito é relação de confiança e rituais claros. O que é relação de confiança? Eu só vou te chamar para a mesa para participar da discussão junto comigo se eu confio que você vai conseguir contribuir de fato. E como é que eu vou fazer essa confiança acontecer? Se quando eu preciso da tua ajuda para entregar aquele resultado, você me prometeu, você cumpriu. Se você consegue me trazer claramente os desafios que você está tendo também, para eu conseguir depois transportar quando eu tenho uma relação de entrega da meta ou relação da entrega do resultado. Então eu preciso construir essa relação de confiança contigo. Para você ser ouvido antes, você diz que você tem que entregar alguma coisa. Você tem que ouvir o outro, né? Assim, você tem que ser ouvido, você precisa ouvir o outro primeiro. Então acho que essa é a primeira coisa. A partir dali, se eu construir essa relação de confiança, eu crio rituais. Então quais são os rituais? Olha, vamos fazer o seguinte, quinzenalmente, vamos trazer para cá os problemas que o cliente está enfrentando. Né? Então tá chegando daqui, tá chegando de lá. Quais são os problemas que está enfrentando? O que eu aprendi nessa trajetória, Matheus, é que no geral, o grande problema de construção dessas relações entre áreas não está vinculado às pessoas não quererem fazer alguma coisa, mas está vinculado a elas não entenderem os motivadores daquilo.
ou elas não conseguirem ver valor no que elas fazendo aquilo gera de valor também para o resultado delas ou do negócio. Não adianta levar só o que você quer que ele faça, você tem que levar assim, ó, cara, tá me gerando esse problema, como é que você me ajuda a resolver? E dados muitas vezes vão ajudar, se eu não tenho dados, fatos, ou muitas vezes levo a pessoa para ouvir o cliente, né? Construir essa ponte, porque assim, as pessoas querem fazer, no geral. É óbvio, você vai ter às vezes pessoas específicas que talvez não queiram, mas esse número é muito menor do que a gente imagina. Que querem, tá? Que querem realmente mudar. E aí, então, nesse processo, você cria alguma rotina com áreas, não sei, vendas, produto, marketing, com atendimento, para eles escutarem o que está acontecendo na ponta. Fala, galera, ó, fazer uma reunião quinzenal, como você falou, e a gente vai passar tudo que está em maior volume aqui. E aí vai criando um metodologia de trabalho para eles irem tentando resolver lá na ponta. Vai criando um ritual. Então, E talvez o último ponto que eu daria de dica aqui é não partir do princípio que CX sabe de tudo. Né? A CX, que eu digo no conceito tradicional das empresas, a área de CX ela é uma área, só que tem várias outras áreas, tem insights também do cliente no dia a dia. Talvez a de CX pode consolidar a maioria deles, mas não é a única. Não despreze o que vem dos outros. Exato, assim, o marketing sabe muito, venda sabe muito, pós-venda sabe muito. Então, senta com cada uma dessas áreas e entenda que elas também sabem do cliente. Você acha que funcionaria você criar, tô viajando aqui, tá? Criar uma iniciativa, por exemplo, com vendas. Falar, galera, uma vez por mês vou chamar os vendedores para eles contarem para todo mundo, assim como eu faço com meus atendentes, porque daí você começa a equalizar essa relação de onde vem a informação, que é um pouco que você trouxe aqui. Exato, eu acho que sim. Às vezes o CX não precisa ser o papel de ser a pessoa que vai trazer a informação, às vezes é o papel do conector das informações. E acho que isso funciona muito para gerar essas conexões corporativas. Puta, legal. Agora, olhando ali para o atendimento ao cliente, existe uma briga talvez, não sei, mas qual métrica usar? Para o atendimento em si, usa o NPS, usa o CSAT, usa, não sei, o churn depois que teve contato com o atendimento, o que você gosta e o que funciona? Eu gosto de pensar em 3 coisas, assim, para te definir qualquer indicador. O primeiro deles é, o que eu quero medir? Primeira coisa, assim, o que eu quero medir? Depois eu vou contar uma história interessante disso, mas assim, o que eu quero medir, de fato? O segundo ponto é, a partir disso aí que eu quero medir, eu preciso entender, eu tenho viabilidade para fazer isso, para fazer essa medição? Porque o que acontece muitas vezes é assim, então vou dar um exemplo. Matheus, eu quero medir o quanto você saiu satisfeito pós esse podcast. Imagina todo mundo que está assistindo vai dar nota máxima aí, né? Mas vai sair satisfeito desse podcast. Legal. Mas você tem a viabilidade de medir isso quinzenalmente? Mensalmente? Às vezes não, você não tem uma ferramenta que vai me ajudar com essa medição. E aí eu me engano, crio uma métrica que eu meço uma vez a cada 2 meses e que não vai me dar insight nenhum. Tá bom. E a última coisa, que às vezes é muito comum a gente esquecer nessa jornada de medição, é qual é a maturidade do cliente para conseguir fazer aquela medição. E aí eu vou contar uma história real. Trabalhando, né, eu já contei aqui algumas experiências que eu trabalhei, enfim, em empresas diferentes, mas uma delas, né, a gente tinha um desafio com um grupo de clientes que era entender o seguinte, eram clientes super engajados na empresa, e aí, só que aquele grupo de clientes, quando a gente mandava pesquisa NPS para eles, né, eles sempre traziam a nota como detratora. E eu falo, caramba, mas por que são detratores? Você fez um corte do grupo mais engajado que tinha. Exato, assim, o engajado no sentido de usavam aquele serviço, usavam aquele produto. Uhum. E aí, quando a gente perguntava o NPS, eles davam nota detratora. Isso era constante. E a gente falou, peraí, tem uma coisa errada, não faz sentido a gente estar olhando para uma coisa, mas a pessoa está dizendo outra. Eu tô pegando o crime, imagina se eu pegar os piores, pouco engajados. Né? Exato. Não, e no geral, as outras pessoas davam notas melhores. Então, mas tem uma coisa errada ali, né? Enfim, e quando a gente olhava por cidade, etc., beleza. A gente foi em campo, né, conversar com um grupo dessas pessoas. E aí, né, chegando lá em campo, olha, você tá, né, você tá vendo que você é super conectado aqui com o que a gente faz, mas por que sua nota é detratora? E aí essa pessoa falava assim, não, mas não tenho nada a reclamar de vocês. Mas peraí, eu te pergunto, né, você lembra, eu te mando uma pesquisa, né, um X em X tempo. 3 pra mim, não tem nada pra reclamar. E pergunto, pô, de 0 a 10, né, o quanto você quer recomendar esse serviço para um produto ou um amigo? E aí você me responde um 3. Né? O que está acontecendo? E aí as pessoas diziam, não está acontecendo nada, mas é porque eu não tenho nenhum amigo ou colega que usa esse produto ou serviço, sabe? E aí você fala assim, peraí, pô, então o problema não é que as pessoas estão avaliando ruim, é porque a pesquisa para elas não servia com aquela pergunta não faz sentido. Né? Então, a grande resposta é assim, eu posso dizer assim, olha, Matheus, vamos para o NPS, vamos para o CSAT, vamos para o CES, mas eu gosto de pensar assim, eu tenho um negócio, eu preciso entender o
que eu quero medir, qual a maturidade que eu tenho para medir isso e qual a maturidade do meu cliente para entender o que eu quero medir. Se eu consigo saber essas 3 coisas bem, aí você vai ter um portfólio de indicadores que você pode usar para medir qualquer coisa. Agora, curiosidade, o que você fez nesse caso? O que eu fiz nesse caso? A gente parou de usar essa medição como uma forma de entender engajamento. A gente continua usando a pesquisa, mas com outros insights qualitativos, os insights que ele trazia, mas não como uma forma de dizer, olha, o NPS maior dizem que essas pessoas estão mais conectadas ou têm mais lealdade com a marca. Tá. A gente começou a usar outros indicadores para isso. Tá legal. E aí, deu para perceber que você fala super bem, você tem todo o dom da oratória, e você participou do TED, né? Como é que foi essa conexão? Como é que você participou? Como é que te convidaram? Conta um pouco dessa jornada. Olha, se você me perguntasse assim, qual que é o teu grande sonho, né, de vida, assim, meu grande sonho é que eu consiga, de alguma forma, fazer diferença positiva na vida de mais de 1 milhão de pessoas. É isso. Então, para isso eu comecei a pensar, né? A sua grande métrica, a sua North Star é... a North Star é essa, tá bom, né? Legal. Você fala, tá, mas legal, mas aí como alguém que trabalha com consultoria durante muitos anos, como é que você consegue atingir um grande sonho? Você vai quebrando ele em coisas menores. Então, eu comecei a quebrar em coisas menores e pensar, como eu posso atingir isso de alguma forma? Plano A, né? Eu vou atingir isso estando numa área de CX, numa área de atendimento, onde a gente consegue atender milhares de pessoas todos os dias e provavelmente gerar alguma influência positiva na vida delas. Tá bom. Esse é o ponto 1. Ponto 2, atuando como professor, porque eu posso ajudar a ensinar e educar e trazer aprendizados que eu tenho no meu dia a dia. E aí, uma das coisas que eu comecei a perceber é que, como palestrante, como mentor, eu também poderia fazer as crenças que eu tenho chegarem para mais pessoas. Então, comecei a me aproximar de várias comunidades que trabalhavam com educação, de alguma forma, né? Uma delas era a comunidade do TED. Comecei a conhecer também várias pessoas que já tinham feito TEDs, já tinham participado de alguma forma de movimentos como esse, até que surgiu um convite para... Conta pra gente, assim, um pouco de alguma crença que você tem sobre a tua vida para impactar pessoas, né? Para olhar para outras pessoas. E aí surgiu o convite, e aí fui parar no TED, que foi para mim talvez uma das realizações de um dos grandes objetivos aí nessa caminhada da North Star. Cara, é legal porque foi algo construído, né? Não foi do nada, apesar de ser super merecido, faz todo sentido o TED te chamar, mas você teve que construir, você teve que aparecer, conversar com as pessoas, chamar, se relacionar até você conseguir ser chamado. Muito legal de... E tem uma coisa, Matheus, assim, que é interessante, que assim, a gente... provavelmente não tem estátua de que alguém só planejou alguma coisa, né? Eu até brinco, tem algo do pensador lá, né? Mas ele fez alguma coisa para estar ali. Então, na prática, acho que assim, a gente só vai ter, obviamente, o convite do TED, né? Ele surgiu muito de construção de relações, de como a gente entender um pouco mais o formato daquele evento, mas tinha alguma história para contar. Sim, não, um vazio então, a não construção da história para contar. Então, acho que se alguém tem um sonho, né, de estar no TED, estar em algum outro evento, quais as histórias está contando, quais as histórias está construindo. Acho que tendo as histórias construídas, depois vai ficar muito mais fácil chegar ali e contar essas histórias também. E você tem uma preocupação muito clara, até a sua passagem pelas ONGs, muito clara em educação, em causar um impacto positivo na vida das pessoas que você passa. Eu acho que tem um lado seu bem claro em relação a isso, né? E aí... como é que você virou professor da Conquer? Como é que é ser professor? É legal da aula? Como é que você divide carreira com aula? Enfim, não que você não seja uma carreira. Dar aula é diversão, assim, para mim, né? Tá. Eu brinco é diversão. Então, e a diversão remunerada, né? Então, melhor ainda, né? Acho que surgiu muito desse conceito que eu comentei, né? Então, foi como como eu consigo levar muito do que eu acredito para mais pessoas e de aprendizados também da carreira. Mas hoje, dar aula, eu complemento ali, né, dentro da minha jornada de horário. Inclusive, um dos cursos que eu ministro é a gestão do tempo. Então, a ideia é como a gente vai gerenciando o tempo, usando os próprios hacks na vida prática, né? Mas, enfim, então, acho que o ponto aqui é que eu vou dividindo um pouco os blocos da minha vida para que a gente conseguir garantir que estejamos focados 100% naquele momento que a gente está no trabalho, mas estejamos 100% focados quando a gente está dentro de uma aula, 100% focados quando estamos aqui no podcast contigo, para que a gente possa ir de pouquinhos em pouquinhos plantando algumas sementes que vão ser colhidas no futuro. Que matérias você dá de aula? Hoje eu dou gestão do tempo, liderança, experiência do cliente, dou aula tanto para pós como para o MBA, então, e contribui aí também para a jornada de outros profissionais do mercado. Muito legal, bem legal. E aí tem um jargão que você fala bastante que é confia, né? Quer entender, confia em quem? Confia em você, em mim, em Deus? Como é que é? Um pouco de todo mundo, né? Mas na prática, assim, confia... quando surgiu o convite do TED, né? Ele sempre perguntar, mas qual história você quer contar pra gente? Né? E aí eu me questionei muito qual história estava presente de alguma forma em toda a minha trajetória.
E aí, acho que eu vou voltar só um passo antes Por para te favor. responder, Matheus. Eu vim de uma trajetória de uma família bem humilde do interior de Minas e cresci numa cidade que não tinha muitas oportunidades de acesso a coisas diferentes do que já existia ali. Então, quando eu comecei a ter novas oportunidades, eu percebi, é como se eu abrisse o olho para coisas que eu nunca soube que existiam antes. Então, ao abrir os olhos para outras coisas, eu falei, caramba, o que me fez abrir esses olhos? Foi ter uma confiança de que coisas boas estavam por vir. Então, o confia, ele surge muito do sentido de que, por mais desafiador que você tenha no dia a dia, por mais desafios que você tenha no dia a dia, por mais que às vezes coisas que você não espera aconteçam, ter a confiança na sua capacidade de se reinventar, ter a confiança na sua capacidade de fazer a diferença na vida de alguém e ter a confiança na capacidade de que coisas boas vão acontecer, vai fazendo com que os pontos se conectem de alguma forma lá no futuro. Então, acho que confia surge daí. E aí, durante o TED, eu conto um pouquinho mais como é que isso se conecta com vários exemplos aí da minha história também. Legal. Tem um professor de Minas, de filosofia, lá de Uberlândia, ele tem o seguinte conceito, ele falou assim, cara, existem coisas na sua vida que vêm do mundo, e veio, e não tem muito o que você fazer, e vai vir. Você talvez mudar de, sei lá, onde você nasceu, quem são seus pais, seus amigos, a cidade que você nasceu, né? Então, são eventos que podem acontecer, um furacão, qualquer coisa, são coisas externas, né? E tem coisas que são internas, são decisões suas. Ele fala assim, pô, frente ao externo, eu preciso ter coragem, porque não tem muito o que fazer, que é um pouco desse confia que você está me dizendo. Eu tenho que encarar aquilo com coragem e vou aceitar o que está vindo, né? Se a vida é um jogo de cartas, né, onde cada um recebe uma mão diferente, alguns vão ter mais sorte e outros menos, e tá tudo bem. Saiba que a mão que você tem é aquela, trabalha o melhor possível com aquilo ali. E aí ele fala que frente ao interno, aquilo que tem que você pode de fato ter influência naquilo, aí você tem que ter um pouco mais de cautela. Porque ao passo que ali você tem que encarar e fazer e ir para cima, porque não tem o que ser feito, foi dado para você, aqui não, aqui você tem que dar, a decisão é sua. Então, muito cuidado em separar bem claro essas duas coisas para ter cautela, para você não tomar decisões na loucura e fazer besteira com a sua vida. Mas é muito nessa... Acho que tem um pouco de... A essência é parecida com o que você falou. Excelente, acho um ótimo resumo. E na prática, eu acredito muito, Matheus, não é o senso de que tá tudo bom sempre, tá? E não vai estar mesmo. A gente tem que ser realista, porque tem dias desafiadores, tem dias que são muito legais, mas tem dias que não são. E tá tudo bem. Mas é ter o otimismo no sentido de entender que, mesmo nos dias desafiadores, isso também passa, né? E ter a consciência que isso passa vai fazendo com que a gente também vai criando novos dias que são menos desafiadores e muito mais alegres, muito mais felizes e assim por diante. Eu acho que você aprende a lidar melhor também com esses dias. Sabendo que, vivendo várias vezes aquele desafio, acho que fica mais fácil. Quando eu tenho contato com alguém mais que está começando a carreira, eu falo, ó, você vai aprender isso aqui é novo para você. Você nunca aprendeu nada, então você nunca trabalhou, então você vai aprender isso aqui é novo. A primeira vez que você aprender alguma coisa, você vai olhar para ela e falar assim, nunca vou saber fazer isso. Daí a pessoa, é isso mesmo. Aí vai passar uma semana, você fala assim, nunca vou aprender isso. Mas já estou reconhecendo algumas coisas. Depois de um mês, você fala, pô, não, acho que eu vou conseguir aprender, vai demorar um tempo, mas vou conseguir aprender. E depois de 3, 4, 5, depende, lógico, da tarefa, né? Você fala, puta, dominei isso. Então, o que eu falo é, use esse mesmo... Não esqueça desse sentimento que você teve na primeira vez que você aprendeu alguma coisa, porque quando vier um próximo, você vai olhar e falar assim, puta, eu não tô entendendo nada, mas eu acho que do mesmo jeito que eu aprendi o anterior, eu vou conseguir aprender isso também. E aí você começa a encarar o problema, encarar o desconhecido, encarar o desafio de uma outra forma. Então, um pouco desse que você falou de, cara, eu não posso... Eu sei que vai doer, vai ser ruim, vou sofrer, tá tudo bem, só que eu olhando um pouco mais, eu sei que eu consigo olhar um pouco mais pra frente que isso vai passar. Então... Quando você olhar daqui 5, 10 anos, será que aquilo vai ter um significado tão grande como está tendo hoje? Acho que isso uma boa forma de pensar para que, às vezes, aquilo que é dolorido e que tá tudo bem, dói agora, tudo, né? Mas daqui 5, 10 anos aquilo talvez seja bem menor do que o que vai no momento. E aí momento, você passa a deixar aquilo impactar menos no seu dia a dia, te atrapalhar menos a vida. E posso talvez só fechar com uma reflexão de como é que se conecta um CX. Todos os dias, quem está lidando com o cliente vai ter clientes, são extremamente desafiadores, assim. De todo tipo. Né? De todo tipo. Então, imagina, você está naquela situação, nossa,
esse cliente aqui tem esse desafio, ou eu não consigo entregar tudo que ele espera. Mas daqui 5, 10 anos, às vezes a situação vai ser tão pequena, ou quando você pensar o que você já fez diferente ali, vai ser tão interessante aquilo, para você pensar como um aprendizado, um desafio, que aquilo se torna muito, muito mais suave do que realmente é. Você sabe que a primeira vez que eu entendi isso, eu te contei fora do ar, que eu morei na Austrália, né, um ano. Eu fui para estudar, eu fui para a Austrália porque ela podia trabalhar, né? Eu queria trabalhar desde então e fiz um monte de tipo de trabalho. E aí, no final do meu curso, eu fui fazer uma viagem para Nova Zelândia. E aí, eu lembro que foi numa sexta-feira, o meu cartão de crédito travou. E naquela época, puta, tinha que ligar pro Brasil, pedir, eram 2 dias para desbloquear, só que era sábado, domingo e segunda. E meu voo era segunda de noite, ainda fiz uma outra besteira lá, mas enfim. E aí eu passei o fim de semana inteiro com $20, que não era tanto dinheiro assim para comer. Aí, na verdade, eu estava voltando do meio da Nova Zelândia, eu tinha ficado numa fazenda uma semana trabalhando em troco de comida e tal. Fui tentar comprar a passagem de ônibus para chegar em Auckland, para poder pegar o voo de volta. E o cartão não passava tal. E aí tinha um alemão que passou ali. E eu falei, cara, você me dá carona? Dou. Fomos indo, o dinheiro foi acabando. Eu cheguei lá com $20. A gente arrumou um hostel para trabalhar também, para não ter que pagar o hostel. E eu descobri que o cartão estava travado. Foi essa a jornada. E aí, foi a primeira vez que eu encarei. Eu falei, cara, tudo bem, eu não vou morrer de fome. Eu vou dar um jeito. Eu confesso que eu roubei um leite vencido da geladeira, que eu acho que não tinha mais dono. E peguei uma cenoura também. Mas tirando esse fato, comprei um macarrão sem molho. Até sobrou um pouco de dinheiro no final. Era meio medo de acabar o dinheiro. Mas foi a primeira vez que eu falei assim, cara, eu tenho certeza que eu vou sair dessa. E eu tenho certeza que vai ser uma história muito legal de contar pro meu filho, pra minha filha, e, enfim. Então eu encarei muito mais de boa. Foi a primeira vez que eu tive essa experiência. E uma outra experiência também legal sobre esse tema foi uma vez que eu fui pra Bolívia. A gente foi, cara, acho que a viagem da Bolívia inteira, 15 dias, a gente fez com R$800, assim. Era muito barato ficar lá, mas a gente também dormia no ônibus e tal. E no meio do caminho na volta, roubaram minha carteira. E a gente chegou no Salar de Uyuni, que é um deserto de sal. E os moleques, puta, roubaram sua carteira, ferrou. Cara, você quer que a gente fique aqui? Vamos desistir do passeio? Falei, galera, é o seguinte. A gente tá em Salar do Uyuni, no meio do nada. A gente chegou até aqui. Carteira, eu tenho certeza que daqui a pouco não vai ter nada. Vai ser uma carteira que eu perdi, que eu não vou nem ligar. Agora tá sendo importante, mas depois esse dinheiro vai ser relevante. Então, vamos aproveitar. E aí fomos fazer o passeio, dirigi o carro do cara, o Toyotinha dele lá. Foi super legal, voltamos e a carteira hoje não tem nada e a experiência valeu. Valeu. Então, a experiência fica, né? Porque no final do dia as histórias que a gente constrói é que ficam. Eu acredito muito nisso. Então, quanto mais histórias a gente constrói na nossa carreira, mais histórias a gente poder contar no futuro sobre ela também, né? Show. Fabiano, cara, muito, muito obrigado. Foi muito legal, muito bom escutar a sua história toda. Acho que é um aprendizado só de você contando aí as etapas que você fez, as decisões que você tomou e o seu jeito de ver o mundo, a sua preocupação de fazer, de querer passar alguma coisa, impactar positivamente nas pessoas que você passa ao longo da sua vida. Acho que é excelente. Muito legal, Matheus. Obrigado novamente pelo convite. Super prazer estar no Magos do CX. E poder compartilhar um pouquinho, ajudar a chegar na minha North Star de impactar mais de 1 milhão de pessoas positivamente. Você vai passar tranquilo. Valeu, muito Obrigado. bom.